Livro de Eclesiastes, capítulo 2, vamos ler até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: Disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade, mas também isso era a vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me, contudo, pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda a espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Vamos orar. Pai, obrigado pela Tua palavra, que temos o privilégio de ouvir mais uma vez nessa semana. Rogamos a Ti, ó Deus, que o Senhor continue nos instruindo, falando ao nosso coração, Pai, porque necessitamos dessa direção vinda do Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja com todos nós, nos convencendo, nos mostrando, nos enchendo desse poder, e assim me entrego em Tuas mãos, que esse mesmo poder, que eu seja usado por Ele e que eu sirva como instrumento nas Tuas mãos, para que a Tua palavra seja pregada aos meus irmãos. Assim nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmão. Amados, nós lemos aqui um trecho do livro de Eclesiastes, escrito por Salomão. Não confunda Eclesiastes com Eclesiástico, que é um livro apócrifo, né? Deuterocanônico, ou seja, veio depois do cânon das Escrituras. Esse tema Eclesiastes, lá do original do hebraico, só para situar você com relação a esse livro, essa palavra significa aquele que reúne uma congregação e fala a ela, né? Seria um pregador, esse seria o significado da palavra no hebraico. E Eclesiastes vem da tradução da palavra para a Vulgata Latina, né? A tradução para o latim, e também para a Septuaginta, a tradução para o grego, também dizendo pregador, né? Eclesiastes é a palavra eclésia, é daí também que vem a palavra igreja, assembleia, vem da mesma palavra. Tudo isso incluído aí nesse contexto de Eclesiastes. E esse livro trata de como o povo de Deus deve viver diante das dificuldades e enigmas da vida. Salomão faz uma análise das coisas da vida, dos prazeres, de tudo que ele empreendeu. Você leu aqui comigo um trecho nesse capítulo 2, e várias vezes ele fala a respeito da vaidade, né? A vaidade, ela é vã, vazia. Se você não sabia, vaidade tem origem da palavra vazia. Esse é o significado de vaidade, é algo vazio, algo que procura mostrar a outros, através de uma ilusão, aquilo que não é real, que não existe, que é vazio, não é? E talvez você pense que vaidade, de certa forma, ela é até boa, né? Não confunda o fato de você pensar assim, o fulano é vaidoso, não é? Gosta de
ou a fulana gosta de aparecer. Na verdade, tem essas pessoas que são muito vaidosas e querem, de fato, mostrar, provar para outros algo que, na verdade, não existe, que é vazio. Não é? Lembre-se de quando você anda, não sei se você anda do trem, no metrô, né? Sempre tem aquela mensagem, ao desembarcar, tenha cuidado com o vão entre o trem e a plataforma. Porque aí, quando você olhar para baixo, você vai ver que não tem nada. E se você cair ali, você vai lembrar de vaidade. Então, quando você olhar para esse vão do trem, você vai lembrar que vaidade é nada, é vazio. Mas também, tudo no Evangelho, na palavra de Deus, nós temos que ter o equilíbrio, né? Não podemos também agora achar que não vamos mais nos cuidar ou querer mostrar as nossas qualidades para a nossa amada ou o nosso amado, você, esposa, também ouvindo agora que vaidade é uma coisa vazia, né, você também não vai largar mão e deixar de se cuidar para mostrar ao seu amado que você é bela, que você vai enaltecer as suas qualidades, né, que você não passe a partir de agora também a se abandonar, achando que vaidade é tudo vazio, e ficar em casa lá com aquele cabelo daquele tamanho, né, desarmado, ou andando com aquela roupa rasgada dentro de casa, né, pastor? A roupa de casa, né? Procura aí, marca um horário com o pastor Paulo, cuide-se, né? Mostre-se para o seu amado. Isso sim você pode fazer, tudo com equilíbrio. Se você, de fato, procura mostrar, enaltecer as suas qualidades para o seu amado, isso não é vão, isso não é vazio, isso é com um propósito. E os homens também, né? Nós também procuramos nos cuidar para a nossa esposa, para a nossa amada. Você, homem, marido, também não vai andar em casa, né, largado com aquela cueca frouxa o dia inteiro, né, deixar aquelas unhas de Wolverine crescerem e se largar para a sua mulher, né? Você tem que se cuidar para a sua esposa, buscar mostrar a ela as suas qualidades, se valorizar, mas para o seu amado, para a sua amada, para aquela pessoa que Deus colocou no seu caminho, na sua vida, do seu casamento, do seu dia a dia. Mas Salomão, ele trata nesse livro desses enigmas da vida, de analisar as coisas que acontecem, quais os significados do que nós fazemos, o porquê fazemos, o que eles representam para a nossa vida. Então, esse livro, como eu disse já desde o início, o significado é para uma assembleia, para uma congregação, é dizer a um povo de Deus, é reunir o povo de Deus e dizer, através de alguém, a respeito dessas análises. E nessa nossa vida, nós fazemos balanços. Aqui você percebe que Salomão faz um balanço da sua vida. Nós, no domingo pela manhã, na escola bíblica, também falamos de um balanço lá no capítulo 33 de Números, né, que Moisés, em determinado momento lá da caminhada, também se lembrou de todos os caminhos de onde eles saíram, desde a saída do Egito, onde eles pararam, os acontecimentos, veio à memória os erros, os acertos, a mão poderosa de Deus. Nós fazemos balanços nas nossas vidas, né? E esses balanços tendem a ser melhores, tanto mais velhos ou mais experientes nós somos. Quanto mais maduros nós somos, esses nossos balanços, essas nossas meditações tendem a ser melhores, mais consistentes, sabemos tirar mais resultados, mais aprendizados disso, né? E Salomão, com toda a sua sabedoria e também com a experiência de vida, porque aí no capítulo 1, no versículo 12, um pouquinho antes do que nós lemos, ele diz assim: eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Você que tem a Almeida Revista e Corrigida diz, fui rei. Então Salomão já era um homem experimentado ao escrever esse livro, já maduro, fazendo esse balanço, essa experiência de vida, e com toda a sabedoria
que ele tinha, que todos nós já sabemos. Então, essas reflexões de Salomão no livro de Eclesiastes, elas nos ensinam muitas coisas. Nós precisamos tirar conclusões a respeito do que está na palavra de Deus, porque, como Paulo diz, ela é útil para o ensino, para a repreensão, então nós precisamos aprender a respeito de todas essas questões que sempre vêm à nossa cabeça. Nos dias de hoje, principalmente, nós somos bombardeados, contaminados por esse pensamento secular, de darmos muito valor a determinadas coisas e pouco valor a outras, e aí o livro de Eclesiastes, nós, analisando, tiramos algumas conclusões interessantes. Primeiro, que está aí no versículo 11, ele disse: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ou seja, Salomão chega à conclusão de que essa corrida por desfrutar a vida com coisas terrenas é vã, é vazia, é vaidade. Não é errado você desfrutar. Ele mesmo diz: boa e bela coisa é o homem gozar de tudo aquilo que Deus concedeu, com o trabalho com que se afadigou debaixo do sol. Deus não condena que você desfrute a vida com as coisas que Deus te concedeu. Mas o problema é que muitos fazem uma corrida frenética atrás dessas coisas e põem nisso o seu coração, todo o seu empenho em todas essas coisas. E o que ele diz é algo interessante, no versículo 8, na primeira parte, né, diz assim: amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Salomão, nessa parte, diz que nem dinheiro para ele era importante, era vazio também. Como também a palavra diz que o amor ao dinheiro é a razão de todos os males. Então, essa corrida frenética por dinheiro, também Salomão diz que é vã. E talvez Salomão possuísse mais dinheiro que o homem mais rico do mundo. Sabe quem é o homem mais rico do mundo em 2017? Bill Gates. Ele tem a bagatela de 86 bilhões de dólares. Pouco, né? E eu vendo aqui a tradução, a NVI, ela já coloca para a gente aí, nesse contexto aqui de segundo livro de Crônicas, capítulo 9, queria que você abrisse comigo, só para a gente fazer uma comparação, né? A grosso modo, segundo livro das Crônicas, capítulo 9, versículo 13 e 14, veja só o que diz a respeito do que Salomão recebia. Segundo livro das Crônicas, capítulo 9, 13 e 14, diz assim: o peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos, afora o que entrava dos vendedores e dos negociantes. Também todos os reis da Arábia, os governadores dessa mesma terra, traziam a Salomão ouro e prata. Quando nós vemos isso daqui na NVI, né, a nova versão internacional, diz que ele recebia algo em torno de 23.300 quilos de ouro. E aí, se você fizer a conta, como eu fiz quando estava elaborando aí o esboço, dá algo em torno de $1 bilhão por ano. Isso era o que Salomão recebia todos os anos, afora o que entrava dos vendedores e dos negociantes, dos reis da Arábia, dos governadores, tudo que se dava a ele. Salomão, muito provavelmente, era mais rico do que Bill Gates, com todos esses 86 bilhões de dólares. Mas ele diz que era vaidade. Então, nem para Salomão, em toda a sua sabedoria, o dinheiro era importante. Ele afirma mais adiante, lá voltando ao livro de Eclesiastes, no capítulo número 5, versículo 10, Eclesiastes 5, 10, veja o que ele diz: quem ama o dinheiro jamais dele se farta, e quem ama a abundância nunca se farta da renda.
também isto é vaidade. Então, Salomão, embora tivesse toda a riqueza, ele afirma que aquele que tem, jamais dele se farta. Por isso é vazio. Eu estava lendo essa semana na internet algo que me chamou a atenção. Apartamentos em Miami, né, a indústria imobiliária em Miami, ela busca se inovar, porque os ricos, os milionários, já não estão mais impressionados, eles não se contentam mais com banheiras de hidromassagem, com piscinas, com vista para o mar, etc. Eles não se contentam mais com isso. Então, a indústria tem que inovar, né? E o que eles inovaram? Bom, você pode, então, colocar o seu Porsche na sua sala. É natural, né? É uma inovação, porque as pessoas já não estão mais se contentando com o que para nós já é maravilhoso, eles querem oferecer algo mais. E aí, o que me chamou a atenção na matéria era assim, mas e se você não tiver um Porsche? Aí dizia assim, ora, se você comprou um apartamento entre 5 e 30 milhões de dólares, você tem um Porsche. Eu até revi a minha questão de lógica. Eu mudei o meu conceito. Aquele que se A, então B, né, que você aprende na escola. É claro que se você tem um apartamento de 5 milhões de dólares, você tem um Porsche. E aí você coloca ele na sua sala. Mas e aí quando você não se contentar mais com o Porsche na sua sala? O que mais será inventado? Porque ela vai se tornar vazia. Salomão chegou a essa conclusão e a humanidade não chega. Então, nós vamos a uma corrida frenética, nós não nos fartamos e acabamos permitindo que na igreja a quem ele se dirige, né, acabe também entrando esse princípio e nós acabamos ensinando aos nossos filhos e a igreja acaba aprendendo de uma certa forma por outros pregadores que é importante valorizar esse tipo de coisa. Mas nós precisamos tirar essas lições que Salomão deixa para nós. Nem o patrimônio dele, lá no capítulo que nós lemos, no capítulo 2 de Eclesiastes, nos versículos 4 a 7, capítulo 2, versículos de 4 a 7, empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Veja o patrimônio que Salomão tinha. Tudo que ele construiu, todas as obras grandiosas que ele empreendeu, tudo que ele conquistou, tudo que ele edificou, ele também diz, é vazio. Tudo que eu fiz, tudo que eu construí pelas minhas mãos, também é vaidade. E Salomão afirma que possuía mais do que todos antes dele em Jerusalém. Não tinha ninguém para bater Salomão. Se a revista Forbes fosse editada naquele tempo, Salomão era vencedor todos os anos, porque não tinha ninguém que pudesse superá-lo. Mas para ele era tudo vazio. E nós seguimos nessa nossa sede de patrimônio, sede de conquista, sede de ter, de construir, né, de ganhar, de, enfim, amontoar. Nós continuamos nessa nossa sede. Nem mulheres, veja o que diz o versículo 8, a parte B, ele diz assim, provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. As pessoas também pensam, eu tenho que ter riqueza, eu tenho que ter patrimônio, e o que importa para mim são as mulheres. Salomão também teve mulheres e mulheres. Estima-se que Salomão teve 700 esposas e 300 concubinas. E teve também 1000 sogras. Não é? Talvez por isso ele tenha achado vaidade. Mas ele também
é vão, e as pessoas andam atrás da prostituição, procuram ter prazer, algo que as preencha, porque esse vazio, irmãos, precisa ser preenchido. E a humanidade busca esse preenchimento em dinheiro, em drogas, em outras coisas, em prazeres, relações sexuais, em mulheres. A humanidade sente um vazio dentro de si. E Salomão diz que tudo isso para ele é vazio, que isso não preenche o homem. Então, nós precisamos analisar e tirar essas conclusões, porque também sabedoria e reconhecimento é vazio. Ele diz, no versículo 9, engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Ainda que ele tivesse todo o conhecimento dele, nem isso o preencheu. E muitos também buscam reconhecimento, posição, status social, querem ser aplaudidos, mas isso é vazio, isso não preenche. Então, nós que somos cristãos e estamos aqui reunidos, ouvindo essas palavras desse pregador, que teve tudo o que quis, ele diz, tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Ele não se privou de nada, tudo que ele viu, ele quis, tudo que ele almejou, ele conquistou, ele obteve, ele podia ter tudo o que ele quisesse, mas ele diz que tudo isso é vaidade. Então, nós precisamos olhar para essas palavras de Salomão e fazer uma análise para a nossa vida. O que, então, preenche o ser humano? Irmãos, eu não sei você, mas eu cresci, a minha juventude, eu não era evangélico. Eu tenho 15 anos de conversão. E durante essa minha fase de juventude e adolescência, eu tive vários ídolos, né? Minha geração era influenciada por ídolos de música, cinema e etc. e tal. A gente se espelhava nessas pessoas e isso era o nosso referencial. E aí, nós que hoje somos igreja, qual é o nosso referencial? Qual está sendo o referencial dos nossos jovens, dos nossos filhos? O que nós temos visto neles como referencial? Porque o próprio Salomão diz aí nesse mesmo capítulo 2, agora no versículo 24 e 25, algo fundamental para nós. Nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem de seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Então, quando Salomão fala a respeito de todas as coisas que a vida pode nos dar, que prazer tem, como ela pode preencher alguém, se não for dado pela mão de Deus? Como alguém separado dele pode comer ou fazer qualquer outra coisa e se alegrar, preencher esse vazio? Então, não há maneira alguma para nós, que somos essa congregação, de desfrutar uma vida plena, afastados e separados de Deus. E nós temos que tomar muito cuidado com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os jovens, porque ainda hoje há influência secular para que eles o tomem como referencial. Tudo isso que nós vimos aqui e a humanidade ainda almeja, tudo isso atrai ainda muitos da igreja. Muitas igrejas hoje estão lotadas porque as pessoas estão buscando todas essas coisas. Mas Salomão diz, tudo isso é vazio. Separado de Deus, se não for dado pela mão de Deus, quando é dado por Ele, você se alegra, você desfruta dessas coisas, mas não sente vazio. Ainda que você não possa ter um Porsche, mas tenha um Fusquinha,
se for dado por Deus, você é preenchido, você se sente satisfeito, você não tem mais necessidade de outra coisa. Então, irmãos, nós precisamos, como igreja, ter isso como parâmetro. Essas palavras de Salomão, separado de Deus, quem pode comer ou quem pode se alegrar? Eu disse para você, eu cresci fazendo parte de uma geração que não olhava Deus como parâmetro. Eu não tive esse parâmetro durante o meu crescimento, durante a minha juventude. Mas nós, que hoje somos imitadores de Cristo, não é isso que Paulo diz? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, lá em 1 Coríntios 11:1, que nós podemos dizer que vale a pena. Não sei se você prestou atenção no último louvor, o Lucas disse exatamente isso. Nós não buscamos grandes coisas, o nosso desejo, o nosso prazer é te servir. O que nós estamos tendo como parâmetro, está nos preenchendo, os nossos jovens, os nossos filhos e nós também, que somos mais maduros. Para nós, o que vale a pena, o que nos preenche. Veja o que diz Mateus, capítulo 20, versículo 28. Mateus, capítulo 20, versículo 28. Diz assim: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Ele antes diz, no 26 e 27, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Então, Cristo veio para servir. Se nós somos imitadores de Cristo, temos que olhar o seu exemplo. Temos que olhar a Bíblia como exemplo. É Ele quem buscamos atingir. Ele, essa estatura do varão perfeito é que buscamos atingir. E Cristo veio para servir. E Ele diz, não será assim entre vós na igreja. Então, não há prazer em todas essas coisas terrenas. É tudo vazio. Afastados de Deus, nós não temos nada que nos preencha. Deus honra aquele que serve. Veja só o que diz o Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 26. Evangelho segundo João, capítulo 12, versículo 26. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Hoje todos acham que são honrados por todas as outras coisas que nós vimos lá em Eclesiastes. Grandes fortunas, grandes propriedades, grandes bens, muito dinheiro na conta, tudo isso nós achamos que isso nos traz honra. Mas Jesus diz que se alguém me serve, siga-me. Se alguém segue, serve. Amém? Se você segue, serve. Se você serve, segue. As duas coisas estão juntas. E será que isso está acontecendo? Porque ele diz que onde eu estou, ali também estará o meu servo. Onde você está, Cristo está. Se você serve, se você segue, Cristo está ali também. E aí, consequentemente, se alguém me servir, o Pai o honrará. Deus honra aquele que serve. Isso preenche o homem. Jesus é quem preenche esse vazio. Antes da conversão, era tudo vaidade. Era o vão do metrô. Você cai lá no fundo e acabou, não tem mais nada. Depois de Cristo, preenchimento. Porque o Espírito Santo preenche a sua vida. Se não está preenchendo, tem algo errado. Você não serve e você não segue. Então você continua vazio. Você continua buscando as coisas mundanas. E aí, irmãos, o que a palavra diz é que não dá para servir aos dois. Veja Lucas 16, versículo 13. Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 13. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro,
Ou se devotará a um e desprezará o outro? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Nós não podemos nos tornar servos das riquezas. As riquezas que são dadas por Deus, elas nos servem, não nós servirmos as riquezas. Entendeu a inversão dos valores? As pessoas estão virando servas das riquezas, enquanto deveria ser o contrário. Eu deveria me tornar servo de Deus, para que Ele, como nós vimos em Eclesiastes, Ele dando com a sua mão, a riqueza me sirva. E não dá para servir a dois senhores. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15, lá no final da Bíblia. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você tem que escolher. Ou você ama, serve e segue, ou você serve ao mundo e às riquezas e tudo que nele há. E aí, irmãos, é como nós vimos no domingo à noite. Há duas opções diante de você. Como nós vimos, não é? Ou você constrói a casa sobre a rocha ou sobre a areia, ou você é uma árvore boa ou uma árvore má, ou você entra pela porta estreita ou pela porta larga. Há duas opções. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo e às suas riquezas. Então, são palavras que nós precisamos meditar, porque quando nós optamos por servir a qualquer um dos dois, haverá cicatrizes no nosso corpo. Haverá cicatrizes em nós, não importa a quem você sirva. Veja o que diz Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 ao 25. Diz assim: são ministros de Cristo? Servos? São servos de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado em naufrágio, 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Paulo fala dos seus sofrimentos pelo Evangelho, das suas cicatrizes que ele carrega, e lá em Gálatas, capítulo 6, 17, ele diz: não me molestem, porque eu carrego essas cicatrizes de Jesus. E aí eu fico imaginando Paulo na prisão, quando escreve a segunda carta a Timóteo, ele ali, pouco antes de ser morto, não é? Ele olhando para essas cicatrizes, olhando para as cicatrizes por tudo que ele passou, fazendo uma reflexão parecida ao que nós vimos lá no início da mensagem de Salomão, e também aquela de Moisés, fazendo uma reflexão da sua caminhada até ali, até aquele momento. E eu acredito que, em determinado ponto da nossa vida, você vai ver as suas cicatrizes. O importante é que cicatrizes você quer ver, porque você vai fazer esses balanços na sua vida e você, qualquer caminho que você escolha, você vai ter as suas cicatrizes. Paulo teve as cicatrizes por seguir a Cristo, e outros têm cicatrizes por servir ao mundo. E tem gente que se gaba das cicatrizes mundanas, né? Tem gente que fica se mostrando: essa daqui foi quando eu me arrebentei todo, olha, essa daqui foram tantos tiros que eu levei e tal, essa daqui foi por causa disso, quebrei a cabeça fazendo assim, saltando, lutei com um cara e tal. As pessoas se gabam das cicatrizes mundanas. E eu tenho certeza que Paulo, ali na prisão, ao olhar as cicatrizes que ele carregava, ele deve ter feito essa reflexão, porque lá em Atos, capítulo 16, já encerrando, Atos, capítulo 16, do versículo 19 ao 34, é uma passagem que, quando eu leio, eu fico imaginando
como ele deve ter se sentido. Não vou ler toda, não é? Mas lá no final, no versículo 33 e 34, diz assim: naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Você conhece a história na parte do livro de Atos, em que Paulo e Silas foram açoitados e presos, e cantavam louvores, mesmo com as costas marcadas. E nessa parte aqui, quando o carcereiro lava os vergões dos açoites, eu fico imaginando aquelas marcas nas costas, né? Você já deve ter se cortado, e quando bate a água dá aquela aflição, né? E não tinha nebacetim naquela época, não tinha mertiolate, não tinha, enfim, uma anestesia, não tinha nada disso. Foi lavado ali cru, né? Aqueles açoites que eles levaram. E Paulo, nesse momento, ele olha lá, enquanto escreve a Timóteo, ele olha para essas cicatrizes e ele se lembra de quando ele foi apedrejado em Listra, depois de ter curado um paralítico, lá em Atos 14. Pedro foi açoitado por ensinar no pórtico de Salomão, está lá em Atos 5. Paulo foi mordido por uma víbora após naufragar em Malta, e o pai de Públio e muitos na ilha foram curados. E eu imagino os apóstolos olhando para essas cicatrizes e pensando assim: poxa, como valeu a pena? Como valeu a pena ter levado aqueles açoites porque o carcereiro e a sua família foram salvas? Como valeu a pena ter sido mordido por aquela víbora porque muitos na ilha foram curados? Cristo também carregou as suas cicatrizes. Ele mesmo mostrou: olha as minhas mãos, olha aqui. Tomé, põe aqui a tua mão no meu lado e vê a cicatriz. Mas são cicatrizes de uma decisão que vale a pena, que preenche o vazio que há no ser humano desde que entrou o pecado no mundo. Todo o resto, se não tiver Deus, é vazio. De nada vale, não tem valor. Você até pode ter tudo isso. Eu gostaria que todos nós fôssemos um Bill Gates, que eu tivesse, não tudo, mas 10% da conta dele, mas com Deus, para que essa riqueza me servisse, para que eu pudesse fazer mais pela obra de Deus, para que eu pudesse honrar a Deus. Se eu não tiver, vou também ficar feliz do mesmo jeito, porque vou honrar a Deus do mesmo jeito, não vou me sentir vazio. Tudo isso é para nós pensarmos que cicatrizes queremos ter, que cicatrizes teremos para mostrar a Deus. Para encerrar, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Isso vale para os jovens, vale para você que é maduro. Deus te pedirá contas. Você tem as decisões para tomar na sua vida. A quem você quer servir? Se você quer servir e seguir Jesus e ser honrado por Ele e ser preenchido, ou se você quer seguir ao mundo e sentir esse vazio, porque as cicatrizes dos dois nós vamos ter. Você se ilude pensando que servindo a Cristo, seguindo, caminhando com Ele, você não vai ter cicatriz. Olhe para os exemplos dos apóstolos e você vai ver que terão também. Mas são cicatrizes que, quando olhamos, vemos que valem a pena. São cicatrizes que olhamos e dizemos assim: não foi em vão, não foi vazio, não era vaidade, era preenchido.
Deus é que nos colocou, Deus nos honrou, nós fizemos a vontade de Deus. Então essas palavras são para que você medite, são palavras para a congregação, para todos nós, para que nós meditemos nelas. O que nós estamos dando valor, o que nós queremos ter para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos também, que cicatrizes queremos ter, que caminhos queremos seguir. Amém? Que Deus fale ao seu coração e te abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, pela Tua palavra que ouvimos essa noite. Obrigado, meu Deus, porque entendemos que todas as coisas foram criadas por Ti. E a Tua palavra diz, oh meu Deus, que boa e bela coisa é desfrutar dela. Mas aquele que está afastado de Ti, como pode comer ou se alegrar? De que valem elas, meu Deus, se elas não estiverem na Tua presença, se não forem entregues pelas Tuas mãos, se elas não forem nos dadas por Ti para nos servirem e Te servirem, Te engrandecerem, louvarem o Teu nome? De que servem, meu Deus? Pai, que nós possamos ter esse entendimento de que boa e bela coisa é Te servir, boa e bela coisa é Te seguir. Boa e bela coisa, meu Deus, é termos cicatrizes daquelas feitas na Tua obra. Como diz a Tua palavra, ninguém queira sofrer por ser malfeitor ou ladrão, mas se tivermos que sofrer, que seja pela obra de Cristo, que seja pela Tua palavra, que seja pelo Evangelho, para que nós possamos um dia na nossa vida, na retrospectiva, olhar para as nossas cicatrizes e estarmos tranquilos, assim como Paulo estava ao escrever a carta a Timóteo, ainda podendo dizer a respeito de alegria, reconhecendo que tudo que ele fez valeu a pena, o preencheu. É isso que nós te pedimos, Pai, que a Tua palavra fale aos corações da congregação, dessa assembleia, da igreja que estamos aqui reunidos, e que nós possamos meditar nela e sermos guiados por ela. Assim nós pedimos, ó Deus, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vamos louvar. Deste mundo, ou ser honrado por todos se eu não estiver perto de Ti. Estar contigo vale mais pra mim que as dádivas de Tuas mãos. Só quero Tuas bênçãos se eu tiver Tua presença dentro de mim. Te ouvir, Te conhecer que um homem pode ter. Senhor, Tu cumprirás o desejo do meu coração se eu Te buscar. É impossível alguém estar perto de Ti e Tuas bênçãos vão ter.
dádivas de tuas mãos. Só quero tuas bênçãos se eu tiver tua presença dentro de mim. Te ouvir, te conhecer é a maior riqueza que um homem pode ter. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Eu sei, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Não busco só tuas mãos, nem o que podes me dar aqui. Tua glória quero tocar, teu rosto eu quero ver. Senhor, tu cumprirás o desejo do meu coração se eu te buscar. É impossível alguém estar perto de ti e tuas bênçãos não ter. Eu te busco, Senhor, de todo o coração. Eu te busco, Senhor,